Você pode ter encontrado algumas ocorrências estranhas ou pode ter ouvido outras pessoas falarem sobre ver vultos ou enxergar demônios. Nessa mensagem, quero usar a Bíblia para te ajudar a compreender este assunto antigo e complexo. Os demônios podem realmente mudar sua aparência? Eles podem realmente aparecer no mundo físico? Usaremos a Bíblia para examinar isso de perto, mas antes de começarmos, é crucial que, como cristãos, aceitemos a finalidade das Escrituras. O que quero dizer? Qual é a finalidade das Escrituras? A finalidade das Escrituras significa que a Bíblia é suficiente como a palavra completa de Deus. Ela é suficiente para nós como seguidores de Cristo em todos os aspectos de nossas vidas. A palavra de Deus é a autoridade máxima em qualquer assunto, não importa qual seja. Aqueles que acreditam que as opiniões e acordos humanos podem anular a palavra de Deus estão enganados. Podemos ouvir muitos pontos de vista sobre um assunto, mas a palavra final não foi dada até ouvirmos de Deus. Isso significa que podemos recorrer à Bíblia em busca de orientação sobre qualquer assunto, inclusive sobre demônios. Veja, a Bíblia é um livro fascinante que cobre uma vasta gama de assuntos sobre a vida e a existência humana, desde amor e compaixão até seres espirituais e entidades demoníacas. No entanto, você já se perguntou se a Bíblia fala se os demônios podem se transformar fisicamente de uma forma para outra? Bem, o problema é o seguinte: embora a Bíblia fale sobre possessão demoníaca, ela não afirma explicitamente que os demônios podem transformar um humano em outra criatura, como um cachorro ou um gato, por exemplo. Essa ideia não é apoiada na Bíblia. Os demônios descritos na Bíblia são seres puramente espirituais e não físicos. Isso significa que os demônios são imateriais. Eles são como o ar, pois não podemos vê-los, mas podemos senti-los quando se movem ao nosso redor e principalmente ver os resultados de suas atuações. É isso que quero dizer quando digo que os demônios são criaturas imateriais. Agora, é importante compreender que o reino espiritual é diferente do mundo físico em que vivemos. No mundo físico, por exemplo, muitas coisas como o tempo, o espaço e a gravidade têm um impacto significativo nas nossas vidas. Contudo, no reino espiritual, estas coisas não se aplicam. Elas simplesmente não existem. Isso significa que as leis naturais que governam o nosso mundo físico são diferentes daquelas do mundo espiritual. É por isso que pode não ser correto dizer que os demônios podem mudar de forma, como vemos nos filmes de terror, por exemplo. Compreender o mundo em que os demônios vivem pode ser um desafio, porque as regras que governam o seu mundo não são as mesmas que as nossas. Como os demônios não são seres físicos, é provável que possam se transformar. Isso significa que é possível que eles se disfarcem de uma forma que confunda a nossa compreensão da sua existência. Considere o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Nesse versículo, aprendemos que Satanás não aparece agitando uma faixa que diz: "Olá, eu sou o diabo". Não, ele é esperto. Em vez de fazer com que o pecado e o mal pareçam totalmente ruins, ele adota esse ato de esperteza. Imagine, ele brilha, cintila e parece absolutamente charmoso. Ele se disfarça de anjo e muitas vezes usa o nome de Deus, fazendo com que a rebelião à palavra do verdadeiro Deus pareça bastante razoável, transformando o pecado em algo que parece ser bom. Seu plano de jogo é inverter as coisas, fazendo com que o que é verdade pareça falso, transformando o pecado no que parece certo e fazendo com que a escuridão pareça brilhar mais do que a luz. Muitas pessoas não sabem que Satanás pode ser muito enganador para atingir seus objetivos. Às vezes, ele se esconde atrás de uma fachada de bondade para ganhar a confiança das pessoas, apenas para atacar quando estiver no meio delas. Esta tem sido a sua estratégia desde que enganou Adão e Eva no Jardim do Éden. Ele usou isso novamente para enganar Davi e fazer um censo de Israel, embora Deus tivesse ordenado que não o fizesse. É uma tática simples, mas poderosa. Considere isso por um momento. Você já se perguntou por que existem tantas religiões falsas ao redor do mundo hoje? A resposta direta é por causa do engano do diabo. Ele é muito astuto, assim como seus demônios. Vejamos uma passagem da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema.
Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado, ou seja, qualquer um que pregar o evangelho que vá além daquele que recebemos, essa pessoa é amaldiçoada. Meu amigo e minha amiga, você já se perguntou por que muitas religiões falsas começaram através de um encontro com algum ser angelical ou uma visão? É bastante intrigante, não é? Mas a verdade é que esses chamados anjos podem não ser o que parecem. Na verdade, eram demônios disfarçados de anjos de luz, apenas para enganar os fundadores dessas falsas religiões. Pense nisso por um momento. Se você fosse o diabo, você apareceria para essas pessoas vestidas de vermelho com 2 chifres, um garfo na mão e uma longa cauda? Claro que não. Isso seria óbvio demais. Em vez disso, o diabo vem como um anjo de luz com uma verdade distorcida. É um esquema simples, mas muito perigoso. É por isso que a Bíblia adverte fortemente que se alguém pregar um evangelho diferente daquele que Jesus e os apóstolos ensinaram, essa pessoa será amaldiçoada. Você sabia que algumas religiões populares no mundo hoje começaram com a afirmação de que os anjos lhes trouxeram revelações divinas sobre Deus e como adorá-lo? É verdade que, de acordo com a Bíblia em Hebreus 13, não devemos esquecer de mostrar bondade para com estranhos, pois podem ser anjos disfarçados. Também sabemos que os anjos são reais, e uma de suas tarefas é ministrar aos que receberam a salvação, como mostra Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hoje existem muitas religiões ao redor do mundo com milhões de seguidores que foram fundadas em falsas alegações de visitações divinas por supostos anjos. Como resultado dessas visitas, foram apresentados a doutrinas e vícios satânicos que promovem a adoração de Satanás. Lúcifer, que agora é Satanás, sempre foi um enganador. Jesus fala sobre isso em João capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não há verdade no diabo, meu amigo e minha amiga. Se ele foi capaz de enganar 1/3 dos anjos no céu para se juntar a ele na sua rebelião contra Deus, então devemos estar cientes do seu engano astuto. O nome Lúcifer significa cheio de luz, e não é de admirar que ele saiba como se transformar em um anjo de luz a qualquer momento. Contudo, podemos ter certeza de que ele não é da luz. Considere o que disse o apóstolo João em Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aqui podemos ver claramente a diferença mais significativa entre anjos e demônios. É da natureza dos anjos rejeitar totalmente a adoração, pois a adoração pertence a Deus. Contudo, é da natureza dos demônios pedir e aceitar a adoração. Na verdade, Satanás e seus anjos anseiam por adoração. Agora, por que tomei tanto tempo falando sobre o caráter de Satanás? É bem simples, porque todos os seus demônios o seguem. Eles refletem diretamente tudo o que vêm fazer. Todos eles têm a mesma natureza. É por isso que o apóstolo João ensina que não devemos ficar surpresos com o fato de Satanás poder se transformar exteriormente para se tornar um anjo de luz. Quando ouvir pessoas afirmando ter algum tipo de encontro com supostos anjos, aconselho você a tomar cuidado, pois esses sonhos, visões ou encontros podem não ser verdadeiros. Não aceite apenas tudo o que dizem a você, pois às vezes esses encontros são inspirados por demônios e não por Deus. Da mesma forma, todos os demônios são enganosos. Eles podem não necessariamente mudar sua aparência física, mas podem alterar a perspectiva daqueles que desejam enganar. O anticristo fará o mesmo durante o fim dos tempos, enganando muitos para receberem a marca da besta. Meu amigo e minha amiga, há uma grande batalha acontecendo no reino espiritual entre as forças do mal e do bem, do engano e da verdade, das trevas e da luz. Você deve estar equipado com o conhecimento desta guerra para não ser vítima da manipulação do diabo. Quando falamos sobre essas diferentes formas que os demônios podem assumir, não se trata tanto de uma mudança física,
mas mais de como eles manipulam as coisas. A mudança de forma não consiste em transformar sua aparência, mas são ajustes astutos e inteligentes na forma como as pessoas veem ou vivenciam esses demônios na vida real. Além de poderem fingir ser anjos de luz, os demônios também podem assumir o controle das pessoas. Por exemplo, pense na história do endemoniado gadareno, em Marcos capítulo 5, versículos 1 ao 20. A Bíblia conta repetidamente como Jesus encontrou pessoas possuídas por demônios em seu ministério terreno. A história do homem gadareno possuído por demônios nos mostra que eles têm um desejo forte e gritante de habitar corpos humanos ou mesmo em animais. Essa história também revela que os demônios preferem habitar em corpos ou vagar pela terra em vez de serem enviados para o inferno onde eles realmente pertencem. Ao possuir corpos, eles podem ter presença física nesse mundo, causando danos e caos. Em Mateus capítulo 12, versículos 43 ao 45, Jesus compartilhou uma lição poderosa. Ele explicou que se um demônio for expulso, retornar e encontrar a pessoa vazia, ele voltará com 7 demônios ainda mais fortes para assumir o controle. É por isso que é crucial deixar Jesus encher o seu coração e permanecer fiel, se mantendo cheio do seu espírito. É como Paulo aconselha sabiamente em Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito. Mas aqui está a boa notícia. Um demônio não pode possuir um verdadeiro cristão. Por que não? Porque o genuíno espírito da luz já habita dentro dele, impossibilitando a coexistência do espírito das trevas. É uma verdade tranquilizadora para aqueles que andam na luz da fé. No entanto, hoje, muitas pessoas não acreditam na existência de demônios. Alguns veem isso como mentiras fabricadas destinadas a manter as pessoas escravizadas a práticas religiosas ou com medo. Contudo, a Bíblia ensina e confirma que os demônios são verdadeiros seres espirituais. Eles existem com o objetivo de ajudar Satanás a destruir a vida das pessoas, voltando elas contra Deus, as oprimindo e as manipulando. Veja bem, a ideia de mudança de forma demoníaca, frequentemente retratada em filmes e na literatura, não tem base na Bíblia. Os demônios são seres espirituais e não possuem corpos que lhes permitam mudar sua forma física. No entanto, eles podem enganar as pessoas, aparecendo como anjos de luz ou como defensores da verdade. A sua capacidade de mudança não é física, mas sim espiritual, visando levar as pessoas ao erro. Portanto, como verdadeiros cristãos, é importante que permaneçamos firmes e vigilantes, usando a palavra de Deus como nossa principal referência para discernir assuntos que dizem respeito a visões demoníacas ao nosso redor. No entanto, é crucial lembrar que quando cremos em Jesus, temos autoridade sobre os demônios, independentemente de sua capacidade de mudar de forma. Esta é a herança de cada verdadeiro cristão. Como Jesus confirma em Marcos capítulo 16, versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Temos essa herança gloriosa em Jesus. Na verdade, não temos motivos para temer ou nos deixar enganar pelas mentiras do diabo. O Espírito Santo é maior e vive e trabalha em nossas vidas, nos capacitando para detectar e vencer todos os demônios que estão diante de nós. E se eu lhe dissesse que os demônios e o diabo não são tão assustadores e poderosos como muitas vezes pensamos? Hoje em dia, muitas pessoas acreditam que o diabo e seus demônios são imbatíveis. E você? O que faria se estivesse enfrentando eles? Alguns podem dizer: não vejo os demônios, eles não são reais, são apenas algo que as pessoas inventaram para nos assustar. Mas isso não é verdade. Existe todo um mundo espiritual lá fora e uma parte dele está cheia de demônios. Na Bíblia, Jesus expulsou demônios das pessoas muitas vezes. A Bíblia nos mostra sinais de que o diabo e seus demônios estão agindo na vida de uma pessoa. Coisas como doença, morte, dor, tristeza e sofrimento podem ser obras deles. Atos capítulo 10, versículo 38 diz que Jesus curou aqueles que estavam sob o poder do diabo, mostrando que o diabo traz dor e sofrimento para a vida das pessoas. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse que o diabo só vem para roubar, matar e destruir. Por que estou dizendo tudo isso? É para que você saiba que os demônios têm a mesma missão do diabo: matar, roubar e destruir. Mas neste vídeo, vou compartilhar um versículo bíblico que os demônios realmente não querem que você saiba. Eu realmente acredito que você se sentirá abençoado assistindo a esse vídeo. Você perceberá no final dele o quão poderoso você é como filho de Deus. Como cristão, você verá que não é apenas uma pessoa comum, você é sobrenatural.
Deus te deu muito poder para viver uma vida vitoriosa aqui na Terra. A vida é uma grande batalha pela qual todos passam. Alguns de nós abordamos esta batalha numa posição de vitória. Não estamos lutando para vencer. Lutamos porque já vencemos e queremos mostrar nosso poder sobre os demônios e o diabo. Lutamos para demonstrar que Satanás perdeu o seu poder e autoridade quando Jesus morreu na cruz para nos salvar. Lutamos para exibir e celebrar a vitória que Deus tem sobre o diabo e seus demônios. Veja o que diz Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, qual é esse versículo bíblico que Satanás e seus demônios não querem que você saiba? Vou te dizer agora, é Lucas capítulo 10, versículo 19, que diz: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Jesus diz claramente aos discípulos e a todos os verdadeiros cristãos que ele lhes deu autoridade para vencer todo o poder do inimigo. E quem é o inimigo? É o diabo e seus demônios. Temos autoridade sobre nossos maiores inimigos e desafios. Jesus nos deu autoridade sobre todo o poder de Satanás. Você já se perguntou por que, como cristãos, podemos caminhar com confiança em vitória e poder sobre os demônios? A resposta é simples e clara: recebemos autoridade sobre o inimigo. Observe que a palavra é singular, inimigo, e não o plural inimigos. A batalha de um cristão não é contra muitos oponentes, como normalmente se pensa. Antes é uma batalha contra um inimigo, e esse inimigo é o diabo. Em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, a Bíblia confirma mais uma vez a autoridade dos verdadeiros cristãos sobre o inimigo. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É interessante notar que a Bíblia fala aqueles que creem. Não fala daqueles com uma fé excepcional ou com maior espiritualidade do que os outros. A declaração de Jesus é simplesmente sobre aqueles que acreditam e usam a autoridade do seu nome. Assim como as pessoas andam de bicicletas, motocicletas, carros e aviões, porque têm autoridade sobre esses veículos, a Bíblia diz que podemos expulsar demônios, indicando que temos autoridade sobre eles. É crucial lembrar que todas as nossas vitórias sobre Satanás vêm do poder derivado de Jesus Cristo. Devemos confrontar o nosso inimigo espiritual em seu nome, e Jesus deve receber todo o louvor em quaisquer vitórias que alcançamos, pois ele nos deu autoridade para usar o seu nome. Como crentes, encontramos grande alegria e satisfação no nosso triunfo sobre Satanás. Se os demônios estão sujeitos a nós, o que então poderá se opor a nós? Visto que temos grande autoridade sobre Satanás e seus demônios, precisamos saber como aproveitar plenamente essa vitória. Imagine um soldado no campo de batalha que não sabe que sua arma está carregada. Ele seria tão covarde quanto o civil que deveria proteger. Ele não saberia que a arma que possui é poderosa o suficiente para derrubar seus inimigos. Esta é a vida que muitos cristãos têm hoje. Passamos pela vida como qualquer outra pessoa, sob o medo e o tormento dos demônios, porque não percebemos o quão poderosa é a autoridade que Deus nos deu. Somos alvo de manipulação demoníaca e vários ataques porque deixamos de usar a autoridade que Jesus nos deu. Vamos dar uma olhada em como o apóstolo Paulo orou para que os verdadeiros cristãos entendessem o poder que Deus havia dado a eles em Efésios, capítulo 1, versículos 18 ao 21. Paulo disse: iluminados aos olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro.
O poder de Deus, operando em nós e através de nós, torna muito certa a realização de nossas esperanças. Isso garante que possamos reivindicar a herança de Deus. Esse poder é tão grande que não pode ser comparado a nenhum outro poder em todo o universo. O apóstolo Paulo ilustra o que o poder de Deus fez para que pudéssemos saber o que ele pode fazer por nós. O poder que Deus dá ao verdadeiro cristão é o mais potente e, ainda assim, o mais negligenciado no mundo de hoje. Muitos cristãos não percebem o quão poderosos eles são por causa da autoridade que lhes foi dada por Jesus para usarem o seu nome. Muitos não sabem que podemos viver uma vida cheia de vantagens com essa autoridade. Agora, vamos explorar como os verdadeiros cristãos podem utilizar plenamente esse poder dado por Deus sobre o diabo e seus demônios. Compartilharei 2 maneiras pelas quais qualquer um que crê em Jesus pode aproveitar plenamente essa oportunidade e autoridade que temos agora. É importante notar que eu não disse que ainda teremos esse poder, mas que já o possuímos, pois todo o que crê já tem esse poder. Independentemente do seu status, você possui esse poder porque você crê. É isso. Isso não acontece porque você ora mais, jejua mais, oferta mais ou faz mais do que qualquer outra coisa. Você tem esse poder simplesmente porque ousa crer no Filho de Deus. A primeira chave para abraçar totalmente a sua autoridade e fazer tremer o diabo e seus demônios é a submissão. Veja o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A submissão é uma ferramenta poderosa para os verdadeiros cristãos nesta vida. Quanto mais nos submetemos a Deus, mais fácil se torna resistir ao diabo. Quando resistimos, o diabo não tem escolha senão fugir como o covarde que ele é. Uma das principais razões pelas quais muitas pessoas são incapazes de resistir ao diabo é porque não se submeteram totalmente a Deus. Ele fugirá é uma grande promessa para os filhos de Deus. Satanás tem medo daqueles que resistem a ele na força que Deus dá, mas ele só fugirá daqueles que se submetem a Deus. A submissão vem primeiro e depois a resistência ao diabo. Resistir ao diabo com suas próprias forças é um convite a problemas. Nós nos submetemos a Deus orando, dedicando nossas vidas aos propósitos do seu reino e vivendo de acordo com a sua palavra todos os dias. Além disso, prestar atenção à voz do Espírito Santo todos os dias nos ajuda a nos submeter verdadeiramente a Deus. Um cristão submetido a Deus é aquele que consegue resistir ao diabo e aos seus demônios, fazendo-os fugir. A submissão é muito poderosa, meu amigo e minha amiga. A segunda maneira de utilizar plenamente a sua autoridade sobre os demônios é através do poder do conhecimento. Seu conhecimento sobre quem você é em Cristo é crucial nessa batalha. Muitos cristãos têm pouco ou nenhum conhecimento sobre quem são em Cristo. Eles nem sequer percebem que ser cristãos os coloca acima de todas as operações do diabo no mundo hoje. Você não é apenas um entre muitos, você é único. Vamos nos aprofundar em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, que nos diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A batalha entre a verdade e a falsidade é real. O mundo, Satanás e seus demônios, pretendem destruir a verdade de Cristo nos cristãos. Por outro lado, os verdadeiros servos de Deus se esforçam para erradicar a falsidade e levar os pensamentos das pessoas à obediência a Cristo. As armas dos servos de Cristo diferem das armas do mundo. Enquanto estivermos no mundo, não devemos empregar as armas do mundo na nossa luta pela verdade. As armas do mundo incluem o engano, o encanto, a força, a violência, a propaganda, o raciocínio humano e qualquer método que surja da natureza decaída da humanidade. Como verdadeiros cristãos, temos as nossas armas, mas elas são espirituais. Devemos confiar no poder de Deus operando por meio do conhecimento da verdade e da justiça. A plenitude do Espírito de Deus, a honestidade, a sinceridade e o falar a verdade em amor são as nossas armas. Essas armas possuem poder divino. Através delas, podemos demolir as fortalezas de Satanás, do mal, da incredulidade, da falsa religião, da falsa filosofia e dos argumentos contra a vontade de Deus.
Para adquirir mais conhecimento sobre a nossa vitória, somos chamados a dedicar mais tempo à palavra de Deus e a nos aprofundar com a ajuda do Espírito Santo, buscando revelações. A palavra de Deus nos convida a uma comunhão rica e convincente para nos concentrarmos na verdade, proporcionando ao nosso espírito a vida e a luz que nos mantém fortes neste mundo perverso. Existem muitas distrações que impedem você de estudar a Bíblia, pois o diabo e seus demônios sabem que a Bíblia nas mãos de um cristão verdadeiro é como um soldado com uma arma carregada. Jesus diz em João capítulo 8, versículo 32, "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A Bíblia é um tesouro de verdade sobre Deus, então mergulhe nela para descobrir o que Deus disse sobre você, o que colocará você 10 passos à frente do seu adversário. Por último, lembre-se de que Jesus te deu autoridade sobre o poder do inimigo porque você crê. Este não é um privilégio exclusivo de alguns crentes. Ele está disponível para qualquer pessoa que crê, independentemente da idade, sexo ou nacionalidade. O único requisito é que você deve crer. Encorajo você a tomar a decisão de crer que este poder reside dentro de você, te elevando acima de todos os adversários. Ao fazer isso, é crucial se submeter consistentemente a Deus, para que quando você enfrentar o diabo, ele recue. Em última análise, entenda que o diabo e os demônios não têm poder. Eles foram desarmados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Agora, como filho de Deus, sabendo que você é mais poderoso do que todos os demônios do inferno e possui autoridade sobre eles, comece a se firmar nessa fé e a expulsar todas as obras do diabo que se manifestam em sua vida hoje. O livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, nos diz: "Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes." Este versículo é um lembrete claro de que nossas vidas fazem parte de uma batalha maior e invisível. Não se trata apenas do que vemos e tocamos, mas do que não vemos, o reino espiritual, onde forças além da nossa compreensão estão em jogo. Meu amigo e minha amiga, vamos falar sobre algo real, algo poderoso e profundamente relevante para a nossa vida espiritual. Você já teve um sonho que persistiu assombrando seu sono? Os sonhos podem ser janelas, revelando as batalhas invisíveis das quais fazemos parte. Eles podem sinalizar quando algo está errado no reino espiritual, apontando particularmente para atividades de bruxaria que influenciam sutilmente nossas vidas. Vamos mergulhar nisso com o coração aberto e o espírito vigilante. Comer em seus sonhos ou mordidas de cachorro. Você já acordou se sentindo desconfortável depois de sonhar em se deliciar com iguarias desconhecidas? Ou se assusta com um sonho em que um cachorro, que era para ser o melhor amigo do homem, se volta contra você com uma mordida? Estes não são apenas fragmentos aleatórios de sonhos, eles são indicadores espirituais. Comer em sonhos não é apenas uma atividade noturna, é uma atividade espiritual. Estas refeições aparentemente inocentes são misturas espirituais preparadas nos caldeirões das trevas, destinadas a tecer alianças invisíveis com forças malignas. É como assinar um contrato sem saber durante o sono, vinculando você aos caprichos das trevas. E quanto à mordida de cachorros? Nos sonhos, os cães nem sempre são os companheiros leais que conhecemos. Em vez disso, podem ser disfarces para espíritos malignos, lançando ataques secretos. Uma mordida em seu sonho pode significar uma traição ou uma doença espiritual iminente, muitas vezes vinda de fontes mais próximas do que você pensa. Lembre-se, o próprio Jesus advertiu em Mateus capítulo 10, versículo 36, que os inimigos do homem serão os da sua própria família. É um alerta para estarmos espiritualmente vigilantes, mesmo em territórios familiares. Em ambos os casos, estes sonhos são um apelo à ação. É um sinal para nos blindarmos espiritualmente, para nos engajarmos no jejum e na oração. Estas práticas não são apenas rituais religiosos. Elas são suas ferramentas de guerra espiritual para quebrar esses laços invisíveis e limpar seu espírito. Quando você se levantar pela manhã após esses sonhos,
Deixe que sua primeira refeição seja de fortaleza espiritual. Oração, jejum e a palavra de Deus. Assim como Davi enfrentou Golias, não com força física, mas com fé e uma funda, enfrente seus desafios espirituais com as armas que Deus nos forneceu. Lembre-se de que esses sonhos não são para nos assustar, mas para nos preparar. Eles nos lembram que nossas vidas são campos de batalha onde forças invisíveis competem por influência. Mas tenha coragem, pois Efésios capítulo 6, versículo 12 não termina com um aviso. Ele é um chamado aos braços espirituais. Somos lembrados de que a nossa verdadeira luta não é contra o que podemos ver, mas contra estas forças espirituais. Portanto, permaneçamos firmes, blindados de fé e vigilantes em oração, pois em Cristo temos vitória sobre todas as armadilhas ocultas do inimigo. Noite após noite, você se encontra caminhando por um reino sombrio onde os rostos dos que partiram, daqueles que você antes amava, aparecem para você. Mas aqui está o problema. Estes não são os espíritos amorosos dos seus ancestrais. São, em vez disso, disfarces astutos empregados por espíritos familiares. Estas entidades enganadoras não estão aqui para confortar, mas para enredar, perpetuando maldições geracionais que se agarraram à sua família como uma sombra persistente. Esses sonhos onde o falecido parece vir do além não são meras invenções da sua imaginação. São campos de batalha espirituais. Esses espíritos familiares, disfarçados de seus entes queridos que partiram, estão lá para formar convênios secretos, conduzindo você, sem saber, por caminhos que refletem as lutas e os fracassos daqueles que partiram antes de você. A Bíblia, nossa luz orientadora, afirma claramente que Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos. As lembranças de nossos entes queridos podem permanecer gravadas em nossos corações, mas o Senhor nos adverte contra buscar conselho ou comunicação com os mortos. Então, quando a noite trouxer imagens de quem já faleceu, lembre-se, isso é uma artimanha astuta do inimigo, um lobo em pele de cordeiro. Mas não é apenas a aparência do falecido que tem significado em nossas paisagens oníricas. Você já se viu em um sonho, cercado, sendo agredido, espancado, talvez por rostos desconhecidos ou invisíveis? Este não é apenas um pesadelo aleatório. É um sinal flagrante, um SOS espiritual. Seu espírito, a própria essência do seu ser, está sitiado. Forças invisíveis, emissários das trevas, estão lançando ataques secretos. É uma emboscada espiritual, um aviso de traição ou animosidade oculta, uma revelação de que nem tudo é como parece no mundo desperto. Nestes momentos de revelação, o que fazemos? Rendemo-nos ao medo, ao desespero? Absolutamente não. É aqui que entra em jogo a nossa fé, a nossa crença em um poder maior que qualquer escuridão. É um chamado às armas, um lembrete para vestirmos toda a armadura de Deus e permanecermos firmes contra esses ataques espirituais. A oração se torna a nossa fortaleza e o nosso baluarte nesses tempos turbulentos. Quando sonhos sugerem a sombra iminente do espírito da morte ou a traição de forças invisíveis, isso é um chamado para buscar a intervenção divina. É nestes tempos de provação que devemos procurar com fervor a face de Deus, pedindo libertação, proteção, quebra das correntes que as gerações passadas forjaram involuntariamente. Lembre-se, caro ouvinte, no reino dos sonhos nem tudo é o que parece. Você já se viu em um sonho em que estava trancado em uma prisão ou jaula? Pode parecer que você está gritando por socorro, mas nenhum som escapa. Isto não é apenas um pesadelo, é um sinal. Uma bandeira vermelha balançando no vento espiritual. Simboliza que existem correntes invisíveis que prendem você, te impedindo de atingir seu verdadeiro potencial. Pense nisso. Você tem as habilidades, o coração, a motivação, mas algo inexplicável continua puxando você para trás. É como se uma mão invisível estivesse pressionando, impedindo você de voar alto. Esses sonhos são alertas. Eles são a maneira de Deus mostrar que existem fortalezas espirituais em sua vida,
barreiras que você precisa romper com oração fervorosa e fé. E depois, há aqueles outros sonhos, aqueles que fazem você acordar se sentindo sujo e confuso. Estou falando de sonhos de natureza sexual. Bem, eu sei que este é um assunto delicado, mas é crucial que falemos sobre isso. Esses sonhos não são apenas fruto da sua imaginação ou disparos aleatórios de um cérebro adormecido. Não. Estes são encontros espirituais de tipo sombrio. Os rostos que você vê, as situações em que se encontra, não são apenas sonhos, são ataques espirituais. Esses encontros são estratégias do inimigo. É a maneira dele de plantar sementes de luxúria e perversão e de prender você com correntes de pecado e vergonha. Pode ser difícil de acreditar, mas estes sonhos são resultado de uma guerra espiritual. As forças demoníacas usam essas visões como uma forma de forjar alianças malignas e acordos que mantêm contra você. Essas alianças têm consequências reais em sua vida desperta. Elas podem se manifestar como dificuldades em seus relacionamentos, obstáculos no caminho para o casamento, até mesmo barreiras em sua prosperidade financeira. É como caminhar pela vida com uma pesada corrente de arrasto atrás de você, invisível, mas sempre presente. Mas aqui está a esperança, a luz na escuridão. Estas correntes podem ser quebradas. Você tem um aliado poderoso nesta guerra espiritual: Deus. Quando esses sonhos vierem, não os descarte com meras invenções da sua imaginação. Reconheça-os pelo que são, alarmes chamando você para a ação espiritual. Volte-se para a oração, busque a face de Deus, peça sua libertação. Ele está esperando para te libertar, quebrar essas correntes e tirar você dessa prisão espiritual. Lembre-se, nesta jornada da vida você não está sozinho. Deus está com você. Seus anjos estão lutando e a força dele se aperfeiçoa em sua fraqueza. Então vamos ficar juntos, orar juntos e quebrar essas fortalezas espirituais. Você já se encontrou em um sonho em meio a uma cena funerária sombria ou vendo objetos do cotidiano, como suas chaves ou carteira, enterrados em um lugar misterioso? Estas não são apenas imagens aleatórias, podem ser bandeiras vermelhas espirituais sinalizando algo muito mais sério. Vamos parar um momento para entender isso. Imagine que você está em um enterro, um lugar onde enfrentamos a realidade da mortalidade. Agora imagine em seu sonho ratos e baratas correndo por aí. Estas não são apenas pragas no reino espiritual. Elas simbolizam forças que trabalham contra você, o espírito de destruição e maldade doméstica. É como ter um inimigo invisível trabalhando silenciosamente para desfazer o trabalho da sua vida, visando a sua prosperidade, a sua carreira e o seu bem-estar. Mas há mais. Já sonhou em perder o cabelo ou vê-lo sendo cortado? Em muitas culturas, o cabelo representa força e glória. Perdê-lo em um sonho pode ser perturbador, mas é mais do que isso. É um alerta espiritual, um aviso de que a sua glória pessoal, o seu potencial dado por Deus, está sob ataque. Agora você pode perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Lembre-se, em Mateus capítulo 8, versículo 22, Jesus disse: segue-me, e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Este é um poderoso lembrete de que, mesmo enquanto estamos fisicamente vivos, podemos estar espiritualmente adormecidos ou mortos. Esses sonhos são chamados para despertar, nos incitando a nos livrarmos da letargia espiritual e a vestirmos nossa armadura espiritual. Veja, o inimigo, o diabo, não joga limpo. Ele é astuto e implacável. Mas aqui está a verdade. Ele também está derrotado. Sim, esses sonhos podem parecer uma trama saída de um filme de terror, mas lembre-se, somos os protagonistas desta história, armados com a fé e o poder da oração. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Portanto, embora esses sonhos possam ser alarmantes, não se destinam a nos assustar, mas a nos incitar a agir. A chave aqui é não ignorar esses sinais. Se não forem abordados, estes ataques espirituais podem se manifestar nas nossas vidas despertas,
afetando o nosso trabalho, os nossos relacionamentos e a nossa paz. Mas a esperança, uma luz brilhante nesta escuridão, o poder da oração e a autoridade que temos em Jesus Cristo. Então, o que fazemos quando nos deparamos com esses sonhos? Permanecemos firmes, oramos, declaramos vitória sobre todos os planos do inimigo. Lembre-se, nossas batalhas não são contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais. E nesta batalha não estamos indefesos, somos capacitados pelo Espírito Santo. Sonhos com enterros, pragas ou perda de cabelo podem ser perturbadores, mas não são o fim da história. São chamados aos braços espirituais. Que estes sonhos não sejam uma fonte de medo, mas um catalisador para a fé. Que eles nos lembrem de permanecermos vigilantes, de orar sem cessar e de nos apegarmos às promessas de Deus, pois nele temos vitória, esperança e uma paz que excede todo entendimento. Você já se viu em um sonho com o coração batendo forte enquanto fugia de um terror invisível ou de um bicho feroz? Ou talvez você tenha acordado com a imagem perturbadora de sangue ou um alarme no meio da noite? Estes não são apenas produtos da sua imaginação. Podem ser sinais, ou alertas espirituais, se preferir. Em primeiro lugar, considere a profunda verdade bíblica de que a vida está inerentemente ligada ao sangue. Quando você vê sangue em seus sonhos, isso é mais do que um mero pesadelo. Poderia ser um sinal divino, um sinal de alerta, te avisando sobre uma batalha invisível travada contra o seu espírito. Pense nisso. Uma mulher grávida sonhando em perder sangue, isso não é apenas um medo aleatório, é um SOS espiritual. Um apelo às armas, à oração e à vigilância. Mas aqui está a diferença. Esses sonhos, por mais alarmantes que sejam, não pretendem nos paralisar de medo. Oh, não! Na verdade, são a maneira de Deus nos transmitir os planos de batalha do inimigo. É como receber um mapa secreto para navegar e frustrar os esquemas do adversário. Então, quando você acordar desse sonho, não deixe o medo dominar você. Em vez disso, deixe que isso te coloque de joelhos em uma fervorosa oração. Agora, vamos falar sobre esses sonhos de perseguição. Você já se viu correndo em seu sonho, perseguido por algo assustador? É como se você estivesse em um filme de suspense, mas você é o ator principal e o que está em jogo é sua alma. Este não é apenas um pesadelo comum. É um sinal revelador de guerra espiritual, um claro indicador de bruxaria agindo contra você. Esses sonhos são diferentes. Eles não são aleatórios. São ataques direcionados e exigem uma resposta espiritual estratégica. Mas aqui está a chave. Não se trata apenas do que acontece no sonho, é também sobre como você se sente ao acordar. Você carrega esse medo para o seu dia, sentindo uma sombra espreitando atrás de você? Esse é um sinal significativo, meu amigo. É como se o sonho saltasse do seu sono para a sua realidade. É aí que você sabe que é mais do que apenas um sonho. É um alerta espiritual. Então, o que você faz quando se depara com essas visões noturnas angustiantes? Você recorre à fonte suprema de poder e proteção, o Deus Todo-Poderoso. Veja, esses sonhos não são apenas avisos, são também convites. Convites para nos envolvermos em orações mais profundas e fervorosas, para vestirmos toda a armadura de Deus e permanecermos firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Não vamos fugir dessas batalhas espirituais. Em vez disso, vamos enfrentá-las com a coragem e a força que advém da fé. Lembre-se, em Cristo não somos vítimas da noite, somos vencedores na luz. Estes sonhos, por mais sinistros que possam parecer, são oportunidades para nos envolver na guerra espiritual, para nos aproximarmos de Deus e para experimentarmos o seu poder libertador nas nossas vidas. Então, meus queridos amigos, vamos abraçar esta jornada com esperança e convicção. Vejamos esses sonhos não como fontes de medo, mas como apelos à ação espiritual. Juntos, vamos orar, permanecer firmes e testemunhar a poderosa mão de Deus se movendo em nossas vidas, transformando nossos pesadelos em testemunhos de sua graça e poder. Lembre-se,
Em Cristo, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Seja abençoado, fique vigilante e mantenha a fé. E se você gostou desta mensagem, curta este vídeo e inscreva-se em nosso canal. Em um mundo onde o invisível tem muitas vezes um impacto mais profundo, enfrentamos uma presença sinistra que se infiltra silenciosamente nos nossos santuários, nas nossas comunidades de fé. Esta não é uma história antiga, mas uma realidade presente que enfrentamos. A infiltração de um espírito maligno dentro das paredes de nossas igrejas, um fenômeno tão alarmante quanto real. Imagine isso, uma força invisível, mas profundamente sentida, abrindo caminho através dos bancos da igreja e dos corações dos fiéis. Não se trata de uma história de um passado distante, mas de uma questão premente que devemos abordar hoje. Este espírito, semelhante à infame Jezabel do Antigo Testamento, representa não apenas uma pessoa, mas um símbolo de corrupção e decadência espiritual. Lembra de Jezabel? A rainha que desviou muitos com sua idolatria e esquemas assassinos contra os profetas de Deus. O seu legado é um aviso para nós, uma dura lembrança da devastação que se segue quando nos desviamos do caminho da retidão. Mas vamos trazer isso para mais perto de casa. Como tal espírito se manifesta em nossos tempos, em nossas igrejas? Ele é sutil, mas destrutivo, semeando sementes de discórdia, fomentando a hipocrisia e diluindo a potência da nossa fé. Ele está nos sussurros da divisão, na tolerância ao pecado sob o disfarce da modernidade e na mudança gradual das verdades bíblicas para mensagens de bem-estar que carecem de profundidade e poder transformador. Por que isso deveria preocupar você pode se perguntar. Porque uma igreja infiltrada por tal espírito é como um navio que se desvia do curso, se afastando lenta e certamente do destino pretendido. É uma comunidade onde a luz diminui, onde o sal perde o sabor e onde a voz da verdade se torna um eco fraco ao fundo. Mas é aqui que a esperança brilha mais. Assim como Elias, que antes tremia ao pensar em Jezabel, encontrou forças renovadas em Deus para enfrentar o mal, também podemos permanecer firmes contra essa infiltração. Somos chamados a não fugir com medo, mas a enfrentar esse desafio com coragem e fé. Imagine uma igreja desperta, uma congregação que reconhece e resiste a esse espírito impuro. Uma comunidade que volta ao primeiro amor, que abraça a pureza e a força do Evangelho. Este não é um mero desejo, é uma possibilidade, uma realidade potencial se ousarmos confrontar das verdades incômodas e procurarmos um reavivamento nos nossos corações e nas nossas igrejas. Esse espírito de Jezabel, essa presença impura, não é um inimigo imbatível. Ele prospera nas sombras da ignorância e da complacência. Ao trazê-lo à luz, ao reconhecer a sua presença e compreender as suas táticas, desarmamos seu poder. Imagine uma igreja, um lugar de santuário e esperança sendo gradualmente ofuscada por esse espírito. É como uma videira rasteira, se envolvendo lentamente em torno dos pilares da nossa fé, tentando sufocar a sua vida. Esse espírito não chega com uma entrada triunfal. Ele entra sutilmente, usando a máscara da familiaridade e da confiança. Agora você pode se perguntar: como podemos reconhecer esse espírito de Jezabel em nosso meio? Nem sempre é tão claro quanto esperamos. Esse espírito é um mestre do disfarce, se manifestando em atitudes e ações que à primeira vista parecem inofensivas. Uma manifestação primária é sob o disfarce de manipulação e controle, distorcendo palavras e ações para servir ao seu propósito. É como alguém que controla uma marionete, mexendo os cordões nos bastidores, causando discórdia e confusão. Outro sinal alarmante é a erosão da integridade moral e espiritual. Esse espírito prospera no compromisso, incitando lentamente os crentes a dobrar e distorcer os seus valores, confundindo os limites entre o certo e o errado. É um veneno lento que se infiltra na própria estrutura da nossa comunidade de fé, transformando o fervor em apatia, a convicção em dúvida. Então, o que fazemos quando enfrentamos esse desafio? Primeiro, devemos reconhecer que esta não é uma batalha de carne e sangue, mas de domínios espirituais. Nós nos armamos não com armas de raiva ou julgamento, mas com toda a armadura de Deus: verdade, justiça, paz, fé e salvação. Permanecemos firmes, não em nosso poder, mas na força do Senhor. Precisamos também promover uma cultura de responsabilidade e transparência nas nossas igrejas,
e criar um ambiente onde a honestidade e a integridade sejam celebradas, onde tanto os líderes como os membros sejam mantidos no mesmo padrão de comportamento semelhante ao de Cristo. É sobre estar vigilante, não paranoico, consciente, mas não acusatório. E o mais importante, precisamos orar. Ore por discernimento para reconhecer o funcionamento desse espírito. Ore por sabedoria para enfrentá-lo de forma eficaz e ore por força para permanecermos firmes em nossa fé. É uma batalha, sim, mas estamos equipados para vencer através da graça e do poder de Deus. Lembre-se, a igreja não é apenas um edifício, é uma comunidade de pessoas que creem, uma família. E como qualquer família, precisamos proteger e nutrir uns aos outros, especialmente diante das adversidades. Este espírito, essa Jezabel moderna, pode estar entre nós, mas não tem a palavra final. Nós, como corpo de Cristo, unidos na fé e no amor, temos o poder de vencer. Como uma comunidade cristã próspera e um lugar onde o amor e a fé deveriam reinar supremos, por baixo dessa fachada, há uma influência rasteira, uma distorção da própria essência daquilo que a igreja representa. Começa sutilmente, quase imperceptivelmente, como um veneno lento correndo pelas veias do corpo da igreja. Considere o espírito de Jezabel não como uma mera figura histórica, mas como um símbolo de algo muito mais insidioso. Esse espírito não apenas desvia os indivíduos, ele se infiltra no núcleo das nossas comunidades. Não é como a idolatria aberta dos tempos antigos, mas uma forma moderna e mais enganosa. Hoje, essa idolatria se manifesta na glorificação de indivíduos, sejam pastores, cantores ou líderes de igrejas, os elevando acima da mensagem de Cristo. É uma troca astuta, onde o carisma e o talento ofuscam a verdadeira fé. Mas isso não atinge apenas aqueles que estão sob os holofotes. Este espírito maligno também ataca a congregação, promovendo uma cultura de prostituição espiritual. Imagine os membros de uma igreja, não vinculados pela unidade ou compromisso, mas movidos por uma busca incansável de gratificação pessoal. Eles vão de igreja em igreja, buscando não o crescimento espiritual, mas um líder ou uma comunidade que atenda aos seus caprichos. Quando seus desejos não são satisfeitos, eles recorrem à discórdia, semeando conflito e minando a própria liderança que deveria guiá-los e também afastando pessoas dos caminhos de Deus. Este cenário não é apenas hipotético, ele é uma realidade em muitas de nossas igrejas hoje. O espírito impuro de divisão, idolatria e egoísmo é uma ameaça generalizada. Mas o que fazemos a respeito? Como podemos enfrentar um inimigo tão sorrateiro? A resposta reside em voltar à raiz da nossa fé, os ensinamentos de Cristo. É sobre priorizar Deus em nossos corações, acima de tudo. Significa cultivar uma comunidade que valoriza a restauração, a paciência e o amor, especialmente para com aqueles que se desviaram. Reconhecer os sinais deste espírito maligno e tratar essas pessoas não com condenação, mas com um firme compromisso com a verdade do Evangelho. A igreja não é apenas um prédio ou uma placa, é um corpo vivo e respirante de verdadeiros cristãos. Cada membro desempenha um papel crucial na manutenção de sua saúde e integridade. Então, devemos sempre nos perguntar: será que estamos contribuindo para a força e unidade da nossa igreja? Ou estamos consciente ou inconscientemente ajudando na infiltração desse espírito maligno? Esse espírito não é apenas um mito, é uma força viva que respira, semeando discórdia e caos entre nós. Imagine um espírito tão astuto que poderia desviar um rei de seu caminho divino, o levando a adorar falsos ídolos. O legado de Jezabel não é apenas a manipulação, é uma prova do poder de um espírito impuro para corromper e destruir. Mas como é que essa história antiga se relaciona conosco aqui e agora? Olha em volta. O espírito de Jezabel não está confinado às páginas da história. Ele caminha entre nós, às vezes disfarçado daqueles em quem confiamos. Ele está nas palavras daqueles que procuram controlar, dominar e submeter a vontade da igreja aos seus próprios interesses. Estes indivíduos, talvez sem saber, agem como canais para este espírito maligno, usando as suas posições de influência não para elevar, mas para oprimir, não para unificar, mas para dividir. Nossa igreja não é uma escada corporativa para ser escalada, nem um campo de batalha para jogos de poder. É um santuário, um lugar de refúgio e amor. As palavras do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, soam claras. Somos chamados a servir uns aos outros em amor.
Mas quando aqueles que buscam autoridade a usam para menosprezar ou controlar, eles não vão apenas contra os nossos ensinamentos, eles abrem as portas para a entrada de espíritos imundos. E o que dizer da perseguição, a quarta marca do espírito de Jezabel? Esta não é uma relíquia do passado. Acontece aqui, hoje, entre nós. Quando os profetas e os que dizem a verdade são silenciados, quando aqueles que ousam falar são condenados ao ostracismo ou pior, testemunhamos o espírito de Jezabel em ação. É uma estratégia tão antiga como o tempo, usada pelo diabo para semear a discórdia e enfraquecer a nossa fé coletiva. Meu amigo e minha amiga, essa mensagem não se trata de apontar o dedo ou culpar ninguém. Ela é um chamado à vigilância, ao discernimento. Devemos nos proteger não só contra ameaças externas, mas também contra forças insidiosas que podem emergir de dentro. Quando encontrarmos pessoas que espalham divisões, que falam mal dos seus irmãos e irmãs, que perseguem os nossos líderes e membros, devemos nos lembrar das palavras de Jesus. Ele disse: todo reino dividido contra si mesmo não subsiste, e toda cidade ou família dividida contra si mesma não resistirá. Somos exortados a não nos envolvermos em batalhas de palavras e vontades, mas a permanecermos firmes na nossa fé, a interceder e a exortar quando necessário. É sobre reconhecer as palavras invisíveis que acontecem ao nosso redor e escolher ser guerreiros da paz, da unidade e do amor. Na nossa busca pela defesa da nossa fé e da nossa comunidade, não percamos de vista a raiz da nossa fé, que é o amor, a compaixão e a unidade. É fácil se deixar levar pelo fervor do combate aos espíritos imundos, mas a nossa verdadeira força reside na nossa capacidade de promover a compreensão e a união. Lembre-se, o espírito de Jezabel prospera na divisão e na discórdia. Ao nutrir uma cultura de empatia e apoio, privamos esses espíritos malignos do seu poder. Então, o que podemos fazer como indivíduos e como comunidade para proteger as nossas igrejas dessas forças insidiosas? Primeiro, devemos ser incansáveis na busca pela verdade. Isso significa não apenas ouvir as palavras proferidas ao púlpito, mas buscar ativamente a compreensão por meio da oração e das Escrituras. Isso exige que questionemos, ponderemos e nos envolvamos num diálogo significativo com os nossos irmãos e as nossas irmãs. É através dessa busca incansável pela verdade que podemos discernir a diferença entre a liderança genuína e o controle manipulador. Em segundo lugar, devemos abraçar a humildade. Em um mundo que muitas vezes equipara a liderança a poder e autoridade, devemos nos lembrar que a verdadeira liderança da igreja tem a ver com o serviço e o sacrifício. É sobre colocar as necessidades dos outros antes das nossas, orientar em vez de controlar. Quando fazemos nossos papéis dentro da igreja com humildade, criamos um ambiente onde o espírito de Jezabel não encontra apoio. Terceiro, vamos promover uma cultura de abertura e responsabilização. Isso significa criar espaços onde as preocupações possam ser expressas sem medo de represálias, onde a liderança seja transparente e as decisões sejam tomadas de forma colaborativa. É nesses ambientes que a luz da verdade brilha mais forte, dissipando as sombras onde espreitam os espíritos imundos. E, finalmente, não esqueçamos o poder da oração. É a nossa arma mais forte contra as forças que procuram nos desestabilizar e nos destruir. Na oração, encontramos força, orientação e discernimento para reconhecer e combater os espíritos impuros que ameaçam a nossa união. Meu amigo e minha amiga, lembre-se de que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É uma batalha que requer não apenas vigilância, mas uma fé profunda e permanente no poder do amor de Deus. Portanto, permaneçamos juntos, unidos, em nosso propósito e fortalecidos por nossa fé. Sejamos faróis de luz em um mundo muitas vezes obscurecido pelas trevas. Vamos mostrar ao mundo o que acontece quando uma igreja alicerçada no amor e na verdade permanece firme contra a infiltração de espíritos malignos. Juntos, podemos e faremos a diferença. Certa vez alguém disse: você não pode ter uma vida positiva e uma mente negativa. O pensamento negativo tira sua vida do controle e a muda negativamente. Em um de nossos vídeos anteriores, compartilhei como Deus me livrou de um ataque à minha mente. Eu estava sendo atacado por uma enxurrada de pensamentos negativos que causavam uma angústia e uma amargura enormes.
Essa amargura me deixou com raiva do mundo e daqueles que realmente se importavam comigo. Mas quando o Espírito Santo interveio, eu percebi que estava acreditando numa mentira. Se você não superar o pensamento negativo, isso mudará a sua vida para pior. Isso te transformará em algo que você não é, até que você não consiga se lembrar de quem costumava ser. Pensamentos negativos resultam em problemas como ansiedade, depressão, estresse e baixa autoestima. O que é o pensamento negativo? Os pensamentos negativos incluem ideias ruins ou impuras que você possa ter sobre si mesmo, sobre sua situação, sobre a vida e sobre outras pessoas. O pensamento negativo pode afetar o seu humor, estabilidade emocional e pode estar envolvido em certas condições de saúde mental. Na verdade, o pensamento negativo abrirá a porta para o diabo em sua vida. O pensamento negativo envolve coisas como: nunca serei bom o suficiente. Eles devem pensar que sou estúpido por dizer isso. Essa situação está destinada a acabar mal. Estou sozinho e ninguém se importa comigo. E ela diz que se importa, mas sei que no fundo ela só quer algo de mim. Você precisa saber, como filho de Deus, que o único lugar onde o diabo ataca todo ser humano é na mente. Antes de obter acesso para corromper ou destruir o espírito de alguém, ele primeiro ataca seus pensamentos. Se o diabo conseguir atacar e derrotar você mentalmente, ele esmagará o seu espírito. É por isso que a Bíblia diz que você deve proteger o seu coração com toda diligência, em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que deve se guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tome nota dessas palavras. Tudo que você faz, flui delas. Outra tradução diz: sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Os problemas da sua vida estão ligados ao tipo de informação que você acomoda em sua mente. Para alguns de nós, o pensamento negativo envolve tirar conclusões precipitadas sobre os outros ou fazer suposições negativas sobre como os eventos irão acontecer e depois catastrofizar os resultados. Imagine concluir que seu projeto está prestes a falhar antes mesmo de terminá-lo. Acredite em mim, você está se preparando para o fracasso no longo prazo. Lembre-se de que tudo o que você faz flui daquilo que entra em seu coração. Talvez você tenha um problema com generalização excessiva. Isso significa que você usa suas ideias ou percepções de uma experiência como única referência para lidar com outras experiências futuras. Isso limitará todas as suas experiências, pois você nunca poderá ir além do que já experimentou. Joyce Meyer, em seu livro O Campo de Batalha da Mente, disse: nosso passado pode explicar por que estamos sofrendo, mas não devemos usá-lo como desculpa para permanecermos em cativeiro. Sim, algo negativo aconteceu com você no passado, mas você não deve usar ou permitir que isso defina o seu futuro e a sua identidade. Seu pensamento negativo pode ser pensamentos autodepreciativos, pensamentos lascivos ou pensamentos amargos e implacáveis sobre os outros. Como eu disse antes, quando o diabo vence em sua mente, ele derrota você em sua vida. Mas se pelo poder de Deus você superar a arma do pensamento negativo, Deus pode mudar a sua vida e te dar vitória sobre o inimigo. A Bíblia nos diz que estamos em uma batalha. Isso não acontece com os seres humanos ou com as coisas físicas, mas com qualquer coisa que se levante contra Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 a 5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que isso significa? Às vezes, um pensamento negativo pode não parecer ruim por si só, mas ainda assim é prejudicial. Por exemplo, digamos que alguém te ofendeu e você estava certo e a outra pessoa estava errada. Se você não superar a série de pensamentos negativos que se seguirão cada vez que você pensar nela ou no que ela fez com você, mais tarde descobrirá que você se tornou um prisioneiro do passado, incapaz de seguir em frente ou prosperar por causa dos sentimentos negativos que você está carregando. Isso é o que a Bíblia chama de fortalezas. Cada vez que você cede ao pensamento negativo, você dá ao diabo uma brecha em sua vida. Quanto mais negatividade cercar seus padrões de pensamento, mais tijolos você dará ao inimigo para erguer uma estrutura em sua mente onde os demônios possam ir e vir quando quiserem. É por isso que quem dedica tanto tempo ao pensamento negativo
tem cada vez mais dificuldade com as coisas em que mais pensa. Por exemplo, uma pessoa que nutre pensamentos lascivos logo se torna viciada nas coisas que deseja, tanto que não consegue evitar, mesmo que odeie fazer isso. O mesmo acontece com a ansiedade, o medo, a preocupação e a baixa autoestima. Mas a Bíblia nos dá uma maneira de superar o pensamento negativo. Temos o poder de fazer com que nossos pensamentos obedeçam a Cristo. Aqui estão algumas maneiras de superar o pensamento negativo. Ore. A oração é uma ferramenta inestimável para superar pensamentos negativos e pedir a Deus que mude sua vida. A oração tem o poder de mudar sua vida. A oração muda as coisas. Nunca subestime o poder da oração, meu amigo e minha amiga. Durante o tempo que passa em oração, você dá à sua mente a oportunidade de exercitar habilidades espirituais. Um cristão que ora é mais consciente espiritualmente, pois sua mente está aprendendo cada vez mais a trabalhar com o Espírito. Quando houver unidade entre seu espírito e sua mente, sua vida mudará. Além disso, quanto mais ora, mais você mantém os pensamentos negativos longe de você. Como? Quando você ora mais sobre o que normalmente pensa negativamente, isso muda a forma como você as vê. Através da fé na capacidade de Deus de melhorar as coisas, você pensará de forma mais positiva sobre a situação e pessoas em sua vida. Quando pensamentos negativos vêm à sua mente, a oração é uma das melhores armas contra eles. É por isso que a Bíblia nos pede para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento da palavra de Deus. Leia e medite na palavra de Deus. Passar tempo com a palavra de Deus é crucial para o crescimento e transformação espiritual. Eu sempre disse que todos chegamos a Deus como matéria-prima. A palavra de Deus é a ferramenta que Ele usa para nos transformar de pessoas cruas em pessoas completas e melhores, que brilham com a luz. Quando você se torna filho de Deus, o seu espírito foi salvo, e não a sua mente. No entanto, Deus nos diz que temos que traduzir essa transformação do espírito para a nossa experiência física. E para que isso aconteça, nossas mentes devem estar renovadas. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E acrescenta ainda em Filipenses, capítulo 4, versículo 8: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Todas essas coisas são espirituais e piedosas. À medida que você estuda e pondera sobre a verdade da palavra de Deus, o Espírito Santo transfere essas verdades para sua mente como pensamentos verdadeiros, corretos, nobres, puros, amáveis, admiráveis, excelentes e louváveis. E quando a mente é tocada por essa transformação, ela aprende a abandonar a negatividade a que estava acostumada e começa a abraçar as novas possibilidades em Cristo. Faça declarações de fé na palavra de Deus. O que é uma declaração de fé? Uma declaração de fé é quando você fala o que a palavra de Deus diz sobre você, em vez do que a sua mente ou as circunstâncias dizem. Lembre-se do que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso não inclui apenas o que as outras pessoas dizem sobre você, mas também o que você se ouve dizendo a si mesmo. Sua fé cresce e sua mente é transformada quando você mesmo continua falando a palavra de Deus em sua vida. Fazer isso constantemente encherá seu coração de luz de tal forma que será mais difícil para a negatividade entrar. E mesmo quando isso acontecer, haverá respostas dentro de você, porque agora você está mais acostumado com a palavra do que com a negatividade. Deixe de lado o passado ou qualquer coisa que encha sua mente de negatividade. Abandonar o passado ou qualquer coisa que te encha de pensamentos negativos é outra maneira de deixar Deus transformar sua vida. Muitos de nós estamos presos e incapazes de receber o poder transformador de Deus porque ainda nos apegamos a experiências passadas ou outras negatividades que cercam as nossas vidas. A transformação começará em sua vida no dia em que você decidir substituir os pensamentos negativos por novos pensamentos de Deus em sua vida. Em vez de se apegar à negatividade, cerque-se de pessoas e coisas que alimentem sua mente e seu coração com positividade e a verdade da palavra de Deus. As coisas às quais você se associa levarão você a se aproximar mais de Deus ou mais do diabo.
A escolha é sua. Deus está usando esta mensagem para te convidar para uma vida transformada. Tudo o que você precisa fazer é se abrir à obra dele, seguindo estes 4 passos que acabei de compartilhar com você. Fazendo isso, você superará os pensamentos negativos e dará a Deus a oportunidade de trazer uma grande transformação em sua vida, de modo que você não será capaz de conectar quem você era antes com quem você é agora.